Foi com imenso gosto que aceitei o convite do Sr. Presidente da Câmara, que me dirigiu para vir hoje a Mondim de Bastos e me associar à inauguração da Biblioteca Municipal, a qual tem um enquadramento natural verdadeiramente maravilhoso. É o Monte Farinha e o Alto da Senhora da Graça. E eu quero saudar não apenas todos os presentes nesta simples cerimónia, mas saudar calorosamente toda a população do concelho de Mondim de Bastos. É a primeira vez que aqui estou como Presidente da República. Estive aqui em tempos, noutras funções. E regresso hoje com satisfação, como disse há pouco. Inauguramos uma bela biblioteca. Fica a partir de agora à disposição dos cidadãos, dos mais novos e dos menos novos. Uma biblioteca como esta é um instrumento de desenvolvimento local. É um contributo para a educação, para a formação, para a cultura dos cidadãos. Aqui se podem ler as palavras, mas pode-se ler o mundo. Numa biblioteca, os cidadãos ficam mais informados sobre aquilo que se passa em todo o mundo. Foi uma feliz iniciativa que, como foi dito, começada pelo Presidente da Câmara anterior e a obra terminada agora com o Sr. Presidente da Câmara aqui presente. Em si, felicito por esta obra, tal como felicito a arquiteta que há pouco encontrei. Os autarcas no nosso país têm dado um contributo decisivo para a modernização das comunidades. Aqui, como descreveu, as dificuldades têm sido bastantes, mas não tenho dúvida que muito progresso se fez aqui a Mondim de Bastos depois da conquista da democracia em 1974. Os autarcas desempenharam um papel básico, desde logo, nas infraestruturas. A água, a luz, o saneamento básico. Depois, e mais recentemente, devemos destacar o papel desempenhado pelos autarcas no apoio social aos mais desfavorecidos, aos mais pobres do respectivo concelho, principalmente neste tempo difícil que Portugal atravessa. Depois, o papel dos autarcas na dinamização cultural de que esta biblioteca é um exemplo. E, mais recentemente, os autarcas têm vindo a desenvolver um esforço para atuarem como agentes do desenvolvimento local. Nos últimos tempos, no nosso país, têm surgido sinais de uma viragem económica. Sinais de que a nossa economia terá começado a crescer. As exportações, o turismo, o consumo alimentar, a produção industrial, os indicadores de confiança têm vindo a registrar valores positivos. E agora é preciso mobilizar todos, mas todos, os agentes políticos, os agentes económicos, os agentes sociais, para consolidar esta tendência. É óbvio que ao Governo cabe uma tarefa muito importante, atribuir prioridade, como não pode deixar de ser, ao crescimento económico e à criação de emprego. Um dos dramas maiores que afeta o nosso país. Também aqui, no campo do crescimento económico, eu devo ressaltar o esforço que muitos autarcas têm vindo a fazer no nosso país. Desde logo na tentativa para captar investimento para os respectivos concelhos e, dessa forma, fortalecer a base produtiva do concelho. Promover a melhor utilização e aproveitamento dos produtos locais. Os concelhos aqui de Trás-os-Montes, todos nós sabemos que têm produtos de grande qualidade. Muitas vezes a dificuldade é conseguir que eles cheguem até ao consumidor e que não exista uma grande diferença entre o preço que se paga ao produtor e o preço que depois é pago pelo consumidor. Mas também o esforço que têm vindo a fazer para criar, no interior do país,
uma cultura de empreendedorismo, uma cultura de inovação, de criatividade. Apoiar as pequenas e médias empresas. São esforços que os autarcas têm vindo a fazer e que, se olharmos a um concelho em particular, é capaz de não contar muito. Mas se juntarmos todos os concelhos do nosso país, então conta bastante. E por isso eu tenho chamado a atenção para o governo do país, para a mobilização que deve ser feita junto dos autarcas do país para atuarem como verdadeiros agentes do desenvolvimento económico do país. Caros amigos, os portugueses sabem hoje bem que o diálogo, o consenso, o compromisso entre as diferentes forças políticas, as principais forças políticas, traz grandes vantagens para Portugal. Em primeiro lugar, porque dá força a Portugal para negociar com as instituições internacionais e atenuar os sacrifícios que são pedidos aos portugueses. Em segundo lugar, porque um amplo consenso e uma abertura ao compromisso entre as principais forças políticas do nosso país aumenta o clima de confiança para os empreendedores, para os investidores, para os agentes sociais e, dessa forma, cria condições mais propícias para o crescimento económico e para a criação de emprego. Em terceiro lugar, porque se nós projetarmos internacionalmente a imagem da cultura política do compromisso, será mais fácil negociar os financiamentos que o Estado e a economia portuguesa precisam em condições mais favoráveis, em particular no domínio das taxas de juro e no domínio dos prazos que nos são concedidos. Portugal precisa que as principais forças políticas do nosso país se entendam em relação às grandes orientações da nossa política económica, para que o país seja visto como um país governável, para que Portugal seja visto como um país previsível, um país que conduz políticas económicas sustentáveis, em particular no domínio da dívida pública, no domínio do endividamento externo e no domínio do crescimento económico. Portugal não deve ser visto como um país que está sempre a mudar de rumo. Umas vezes avança, outras vezes recua. Umas vezes vive a euforia do consumo e outras vezes é atingido por dura austeridade. Isto é, nós temos que projetar para a Europa, para o mundo inteiro, que somos um país que tem um rumo, que nas questões fundamentais não está sempre a mudar. Um país que sabe aquilo que quer, que sabe controlar a sua dívida, que sabe controlar o endividamento externo e que sabe encontrar um caminho para o crescimento económico. Eu penso que é este o esforço que nós temos que continuar a fazer. Sensibilizar todas as forças políticas para um diálogo construtivo, para a abertura ao diálogo, para a abertura ao compromisso, para a estabilidade política. Eu estou convencido que cada vez mais os portugueses vão exigir às forças políticas que se entendam naquilo que é determinante para o nosso futuro coletivo. E por isso eu penso que ficarão sementes da iniciativa que recentemente tomei e acabarão por produzir frutos no futuro que nós temos que enfrentar. Mas hoje estamos aqui em frente do Monte Farinha, com o Alto da Senhora da Graça. E dentro de poucos dias, como lembrou há pouco o Sr. Presidente da Câmara, no dia 11 de agosto, Mondinho de Bastos vai entrar pela casa de todos os portugueses. É a etapa rainha da Volta a Portugal. Este ano começa em Aroca. Os ciclistas vão percorrer 181 quilómetros até chegar ao Alto da Senhora da Graça. E esta etapa, uma etapa decisiva,
para a volta a Portugal é bem uma imagem do caminho que os portugueses têm vindo a trilhar e daquilo que se espera de nós como povo. Quando chegarem aqui, os ciclistas vão fazer tudo o que vê ao seu alcance para chegar até o topo. Eles não querem desperdiçar tudo aquilo que já fizeram. Não é a altura de desistir. Portugal também atravessa um momento decisivo. Já percorremos um caminho e não queremos desperdiçar aquilo que já fizemos. Queremos chegar até à meta para depois iniciar uma nova etapa que esperamos, estamos certos, que será uma etapa com menos sacrifícios do que aqueles que até agora têm vindo a ser exigidos aos portugueses. Isto é, estamos numa fase em que não podemos baixar os braços, em que não podemos deixar de pedalar. Estamos na mesma situação daquele ciclista que vai a meio, pensa em todo o percurso que já fez e disse: eu tenho que encontrar forças para chegar até o alto da Senhora da Graça. Esta é uma boa imagem que nós devemos reter neste momento em que ansiamos por um novo ciclo político e económico no nosso país, em que apostamos mais forte no crescimento económico e na criação de emprego. E por isso é bom hoje ter vindo aqui, obter a inspiração que nos dá o Monte Farinha, as dificuldades de subir até ao alto da Senhora da Graça. Mas nestes tempos, nós temos que nos manter unidos. Não é com divisões entre os portugueses que nós vamos conseguir vencer. Nunca precisámos tanto de união como agora. Mas a cada um cabe uma cota parte de responsabilidade. Sabemos que alguns têm a responsabilidade especial, são aqueles que têm a responsabilidade no Governo, na Assembleia da República, de desenhar as políticas e depois de implementá-las. E o Sr. Presidente da Câmara chamou bem a atenção de que não podem existir partes do nosso país esquecidas. E ele sublinhou que, de alguma forma, Mondinho de Bastos tem estado um pouco esquecido das decisões do poder central. Eu senti isso na parte que se refere às acessibilidades. Fiz mesmo a comparação para a minha mulher, enquanto viajava, entre as curvas da Serra do Caldeirão, que fazia a ligação antigamente entre o Alentejo e o Algarve, e aquelas que agora tive que percorrer até chegar aqui a Mondinho de Bastos. Esperemos que o seu apelo acabe por ser ouvido. Temos aqui o Sr. Secretário de Estado da Administração Local, que levará a mensagem até junto do respectivo Ministro, principalmente numa altura em que estamos a pensar como aplicar os fundos do novo quadro financeiro plurianual, isto é, dos fundos comunitários que iremos receber no período de 2014 até 2020. Mas nesta minha visita aqui a Trás-os-Montes, gente de garra, de fibra, de trabalho, eu manifesto a minha profunda confiança na capacidade dos portugueses para ultrapassar as dificuldades do momento presente, com a mesma determinação, com a mesma energia com que no passado nós ultrapassámos grandes obstáculos. Sr. Presidente da Câmara, mais uma vez, quero-lhe agradecer a oportunidade que me deu neste fim de julho, vir até Trás-os-Montes, vir até Mondinho de Bastos e associar-me à inauguração desta bela biblioteca municipal que desejo que os habitantes do concelho, e não só, como disse, os mais novos e os menos novos, possam utilizar com muito proveito. Muito obrigado a todos vós.